Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna Nutrição Animal. Semente Chapadão, sua terra merece. Pexa, pecuária sustentável da Amazônia. Frigobom, alimentando gerações. Olá! O Código Florestal Brasileiro completa 5 anos em 2017. Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o Dr. Vinícius Ribeiro Mota, que é advogado, especialista na área ambiental e com vários serviços prestados em Mato Grosso e no estado do Pará. Mesmo você que é de outros estados, preste atenção porque, entre outros assuntos, nós vamos tratar aqui sobre uma ideia do Dr. Vinícius que pode virar projeto de lei e diz respeito às áreas de reserva ambiental. Tudo bem, doutor? É um prazer estar aqui na sua companhia, dos telespectadores, e vamos aproveitar e tirar a dúvida aí dos nossos amigos pecuaristas, né? Aqui no Boi em Pauta. Vamos tentar ajudar vocês a compreender melhor e de uma maneira mais prática como tem sido a aplicação do Código Florestal. Doutor, o propósito de quem criou o Código Florestal em 2013 foi atendido? Essas expectativas foram concretizadas? No geral, é uma lei boa, uma lei que atendeu a expectativa da sociedade, no sentido de conciliar a exploração econômica, os interesses sociais e os interesses ambientais. Foi uma lei que foi muito bem elaborada, houveram várias audiências públicas, ouvindo as partes interessadas na composição da lei. Então, no geral, ela avançou dentro do outro quadro que nós tínhamos, que era a Lei de 65. A gente tem no Brasil o hábito de mudar leis, mudar a Constituição, diferente de outros países mais tradicionais, mais antigos, que são extremamente conservadores nesse sentido, né? Sim. O Código Florestal, ele foi alterado nesses últimos 5 anos ou ele permanece próximo daquilo de quando nasceu? Não, ele ainda não foi alterado. Existe, tramitando no Supremo Tribunal Federal, algumas ações de inconstitucionalidade. Essas ações estão sendo objeto de estudo por parte do ministro Luiz Fux, mas ainda não há uma definição quanto à manutenção ou mudança de alguns artigos que estão sendo questionados dentre essas ações diretas de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, para o nosso ouvinte e telespectador entender, é quando algum dispositivo foi colocado na lei e geralmente o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, eles questionam a validade desse artigo frente às disposições constitucionais. Algumas instituições ligadas ao agronegócio reclamaram há um tempo atrás a respeito da contrariedade entre os governos federal e estadual, os órgãos fiscalizadores estadual e federal. O senhor percebe essa contrariedade, essa discordância, em especial entre o que diz respeito à lei federal e as leis estaduais de Mato Grosso e do Pará na área ambiental? Eu acho que o Código ele traçou linhas gerais para a implementação do que está ali previsto.
O que tem havido é uma dificuldade de implementação na prática para que o produtor rural possa usufruir da segurança jurídica do Código Florestal, a implementação dentro de cada estado, porque o Código deixou isso para que cada unidade da federação implementasse, dentro de suas particularidades econômicas, sociais, ambientais, o que seria melhor para aquele estado. Então, digamos que não há uma contrariedade, mas uma certa dificuldade de colocar tudo isso em prática. Ainda efetivamente a prática, os benefícios e as imposições, os deveres e os benefícios, eles ainda não estão sendo sentidos na prática, né? A gente ouve muito dos pecuaristas, que em especial no estado do Pará, ainda há muitos problemas a respeito de títulos. Estamos entrando numa questão fundiária e eu acho que esse não é o propósito, não é exatamente a área que o senhor trabalha. Mas até que ponto essa dificuldade com a parte de documentos das áreas interfere na ambiental, doutor? Veja bem, a parte de documentação da propriedade, emissão de títulos, né, a regularização desses títulos cabe ao INCRA e aos órgãos estaduais. No estado do Pará é o Interpro. Acontece que a questão da regularização fundiária das propriedades, ela passa por uma ferramenta que se chama-se georreferenciamento. E muitas vezes é um projeto custoso, o proprietário rural tem que se despender financeiramente, gastar um pouco. Isso influencia de maneira na forma ambiental quando forem fazer a análise do CAR, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco com mais detalhes, mas eu acho que o produtor rural já está acostumado a ouvir a falar do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e aí vão analisar quanto o tamanho da propriedade, se a delimitação dela está correta. Então, caminham juntos a regularização fundiária e a regularização ambiental. Mato Grosso e o Pará são alvos constantes de fiscalizações. No seu entendimento, por que essa preocupação tão grande, em especial do governo federal, com as propriedades desses dois estados? Olha, eu acredito que seja em virtude da contenção do arco do desmatamento, assim como os próprios órgãos de fiscalização e controle denominam essa fronteira de expansão agrícola, né? Então, nós estamos vivendo uma situação em que o agronegócio é o responsável pela segurança econômica do país, tem sustentado a balança econômica financeira. Em virtude disso, há uma certa pujança do agronegócio, com a abertura de novas fronteiras, a necessidade de maior produção. A fiscalização tem se concentrado nessas últimas fronteiras por acreditar que está havendo um avanço rápido do desmatamento. Porém, os números mostram exatamente o contrário, né? Essa evolução do desmatamento, ela vem caindo ano a ano. Da eventualidade, doutor, de quem está nos acompanhando nesse momento ser notificado ou multado, qual que deve ser a reação do proprietário rural nesse exato momento em que ele sofre a autuação? Bom, no momento da autuação, o que nós podemos orientar o produtor, o pecuarista, é que procure o seu engenheiro florestal e verifique, porque geralmente os órgãos ambientais notificam para apresentação, por exemplo, de uma autorização de desmatamento. Quem tem a posse desse documento é o próprio proprietário ou o engenheiro, o escritório de engenharia ambiental que cuida da propriedade, né? No caso dele não ter nem o engenheiro e não possuir o documento, ele vai responder que está em vias de obtenção de tais documentos e pedir um prazo para o órgão. Agora, se ele for autuado, o ideal é que ele procure um profissional. Autuado, quando a gente fala autuado, é que já foi multado, já foi embargado na propriedade, que ele procure um profissional especialista na área para que faça a defesa dele. Certo? É o que a gente orienta para dar uma segurança para ele no futuro, quando for discutir os pormenores dessa autuação. Isso independente do tamanho da propriedade, doutor? Os procedimentos são semelhantes? Independente. Quanto a isso aí, a questão da fiscalização é independente do tamanho da propriedade. Muito bem, obrigado por enquanto, doutor Vinícius Ribeiro Mota, advogado especialista na área ambiental, que continua com a gente aqui no Boa em Pauta após o intervalo. Vamos tratar ainda hoje sobre rastreamento da produção de carne e logo após os comerciais, o assunto é uma ideia, uma proposta do doutor Vinícius que pode virar projeto de lei. O Boa em Pauta volta já.